Obrigado, Deus, por mais esse momento, por permitir que a gente possa hoje ouvir uma palestra, né, uma conversa com a Bia esclarecedora, para que o seu Deocídio possa fazer uma boa leitura. Agradecer a Papai do Céu pela vida, pelo sol, pela lua, pela noite. Agradecer por mais esse momento, para que a gente, onde estamos reunidos, para tentar um pouquinho mais melhorar, nos melhorarmos. Que assim seja. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses para a justiça. Vamos ver então. O desafio da mudança. Isso não funciona. Então, eu não gosto disso. Mas vamos lá. Porque eu não tenho hábito, daí não sei lidar com ele. Vamos lá. Vamos lá, tudo a gente tem que aprender, né? Tudo é um desafio, né? Eu vou tentar fazer o melhor aqui, tá, seu Hernando? Ok, gente, então hoje nós vamos falar sobre o desafio da mudança. E essa leitura do Evangelho que o seu Deocídio leu hoje, eu vou a dizer para vocês que eu acredito que foi mais uma inspiração. Hoje à tarde, eu refazendo, lendo e tentando conectar para ver qual era o começo, meio e fim da nossa conversa hoje, e eu não havia encontrado ainda a leitura. E, de repente, me veio, do nada, o homem de bem. Isso não é coisa minha.
Isso é coisa de vocês que estão olhando o que eu estou fazendo, né? Dos espíritos, né? E aí eu fui olhar a leitura e ela vem bem de encontro com o que eu estava estudando e com o título. Já pelo título, vocês vão se deparar com o que ela quer dizer. E eu gostaria de fazer um pedido a vocês, porque a leitura ela é longa, um tanto longa. Não é tanto, mas ela é longa para o nosso tempo aqui. E aí a gente leu só um trechinho. Eu gostaria muito, tá, que vocês tivessem um tempinho em casa, quando estiver bem tranquilo, bem, não tumulto, não vão por curiosidade, porque daí vocês não vão se conectar. Vão no momento em que vocês estiverem bem tranquilos, querendo ler uma parte do Evangelho, agora é o momento que eu quero ler o Evangelho. Abram nesse texto, o homem de bem, e leiam todo ele. Tá? Ela dá 1,5 páginas, mais ou menos, né, Delcidião? Leiam todo ele. Vocês vão ver o quão essa leitura é relacionada com o que a gente vai conversar hoje. E a conversa de hoje, eu queria mais trazer para vocês ela no sentido de uma reflexão, que é o quê? Eu vou começar essa nossa conversa perguntando a vocês, quem está aqui nesta casa hoje pela primeira vez? Por favor, levante a mão se alguém está pela primeira vez. Tá, Daniela, você não conta porque você está aqui nesta casa, mas você já está na casa de Blumenau. Ok, não era nesse sentido, desculpa. Tá? A Daniela é visita aqui, ela é minha companheira de viagem hoje, para não vir sozinha, né, Daniela? Então, não tem ninguém aqui que é a primeira vez que está vindo aqui, ok? Vamos para a próxima pergunta, então. Quanto tempo vocês frequentam? Mais de 1 ano, de 1 ano para mais. Quantos estão vindo aqui de 1 ano para mais? Por favor, levantem a mão. Todos, praticamente todos. Tá? Então, eu vou considerar todos. O que eu quero com isso? Agora eu vou perguntar para vocês. Quantos de vocês aqui, todos nós, quantos de nós, todos, tá? Quantos de nós não tem problema nenhum na vida? A nossa vida é plena e feliz. Não dá, não posso. Todos nós temos dificuldades, problemas, situações para resolver, não é? Até porque se a gente não tivesse, a gente não estaria aqui. A gente já estaria em algum plano muito mais elevado, né? Então, a gente está aqui, sim, pelos problemas que a gente adquiriu no passados, de outras existências, porque às vezes a gente vem nesta encarnação, muitos de nós podem estar nesta encarnação agora, resolvendo as questões, não da última, de uma outra, porque você preparou para aqueles déficits que você deixou lá naquela outra existência. Então tá, nós estamos aqui por conta do nosso passado, para a gente reparar os danos, os erros cometidos em determinado passado, mas também estamos aqui para o aprendizado, ou seja, para adquirir mais conhecimento para a nossa evolução. E por consequência disso, ao estar aqui, nós vamos adquirindo mais dificuldades, mais problemas, vamos contraindo mais déficits na encarnação. Então, olha só o desafio que a gente tem pela frente. Nós temos ainda já o passado aí para... Eu não gosto do termo resgatar. É muito ouvido no nosso meio, né? Que é o termo mais simples que a gente usa. Eu gosto de dizer que a gente vem aqui para consertar ou para quitar os débitos, que é tudo a mesma coisa. Tá? Mas para não ficar tão pesado, né? Então eu digo que a gente vem mais para consertar aquilo que a gente errou no passado. Mas a gente já tem tudo isso aqui para resolver, essa bagagem toda que a gente traz para resolver. E ainda aqui, na nossa caminhada, a gente ainda vai contraindo outros débitos, cometendo outros erros. E parece que fica mais complicado ainda, né? Diante disso, eu vos pergunto,
A gente viu que nós estamos aqui nesta casa há bastante tempo, ou tempo suficiente para a gente, muitos de repente até já vieram de outra casa espírita, já têm conhecimento da doutrina espírita, que não seja só este 1 ano ou mais ou menos que vocês estão aqui, né? Já tem mais conhecimento, mas só vamos considerar que seja só esse tempo que eu vos perguntei e que vocês estão aqui, só esse tempo de conhecimento. É conhecimento suficiente para nós iniciarmos uma mudança em nosso comportamento. Por quê? Porque os nossos erros do passado, o qual a gente vem para cá para consertar, mas os erros que a gente vai cometendo aqui, os equívocos, essa bagagem grande que a gente adquire aí, que a gente precisa carregar aí, a gente precisa consertar. E a oportunidade é a encarnação. Então, o que eu quero dizer é que todos nós já temos, nós todos aqui juntos já temos conhecimento suficiente, cada vez que vocês vêm aqui, ou para estudo, que auxilia muito mais, contribui muito mais para o conhecimento, ou para estudos, ou para vir aqui assistir a palestra, né? Para vir aqui ouvir aquele que vem aqui vos falar, que sempre lhe traz, lhe acrescenta alguma coisa de conhecimento para o seu dia a dia. Contribui, pelo menos um pouquinho contribui. Pode ser que você diga assim, mas essa palestra de hoje, ou a última, ou aquela, não aprendi nada. Eu não acredito nesse não aprendi nada. Algo sempre nos desperta. Pode ser que você não aproveitou, não foi para você os 30, 35 minutos que alguém esteve aqui. Mas sempre acrescenta um pouquinho. Alguma coisa sempre acrescenta. Eu quero dizer com isso que, nesse tempo que nós todos estamos aqui, esse 1 ano, vamos considerar, né? O que vocês já colocaram em prática? Lembrem-se que é reflexão. O que vocês já colocaram em prática no dia a dia? Ou vocês estão vindo para cá, porque hoje é o dia da palestra, hoje é o dia que a gente vai lá na igreja, porque a gente não pode desconectar, desvincular a doutrina espírita de uma religião. Não é religião, mas a gente não pode desvincular, porque, afinal de contas, é ela que nos dá o direcionamento para essas cobranças. É ela que nos dá subsídios, ferramentas, conhecimento, para que a gente possa fazer essa caminhada, para que a gente possa consertar o que a gente errou. É ela que mostra que nós não somos uma coisa que deu determinado tempo, a gente morre e acabou. Não, nós somos alguém. Nós somos alguém importante, nós fazemos parte de algo maior. E ao findar essa existência, nós vamos rever o que nós fizemos nela. Igual você teve 1 ano de... A gente vai para a escola, teve aquele 1 ano lá, seja lá no 1º ano, 2º ano, faculdade, enfim. Nós tivemos 1 ano de estudos lá, de aprendizado. No final do ano eu vou fazer uma prova para ver como é que eu me saí, o que eu aprendi. E aí eu desencarno e vou fazer essa revisão. E aí? O que eu fiz com aquele tempo de existência? Ou o tempo em que eu obtive o conhecimento suficiente para mudar algo? Esse tempo que nós todos estamos aqui, o que vocês têm mudado? O quanto já acrescentou na caminhada de vocês? O tempo urge. Cada dia que nós vivemos, nós morremos. Nós estamos mais perto do desencarne. E aí o que fizemos da nossa caminhada quando a gente for fazer a avaliação? Esse é o desafio. A nossa existência é um desafio. Claro, nós não podemos desconsiderar que cada um tem seu tempo. O que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não estou cobrando de vocês. Eu vim aqui falar para vocês sobre esse desafio que é a caminhada, esse desafio da mudança, porque nós precisamos nos encarar. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência, nós precisamos despertar e não vir apenas para cá sentar, ouvir
ouvir o evangelho, ouvir a oração, tomar o passe, legal. Agora eu volto para casa, volto para a minha semana, volto para a minha família, para os meus afazeres cotidianos, e deu. Gente, não dá para ser assim. Ao reencarnar aqui, nós assumimos uma grande responsabilidade perante a espiritualidade e perante nós mesmos. Ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano, ao desencarnar, vai fugir de sua própria consciência. Ninguém. Não é Deus. Quando a gente desencarnar, nós não vamos parar perante um tribunal de justiça, que a gente imagina, né? Que a gente usa de uma forma... como é que a gente diz? De uma forma alusória, podemos usar esse termo, de que quando a gente chega no outro lado, a gente vai parar perante um tribunal de justiça e nós vamos ser cobrados, nós vamos ser colocados numa balança, o que nós fizemos, o que não fizemos, o que levamos, o que deixamos de levar. Não. Essa balança é a nossa consciência. E não temos como fugir dela. Aqui nós podemos fugir. Aqui nós podemos enganá-la. Por algum tempo, por mais tempo, menos tempo. Aqui nós podemos. Porque nós estamos na matéria, isso é mais denso. Prevalece ainda sobre nós. Se nós quisermos. Se nós quisermos que o nosso espírito prevaleça, nós fazemos ele prevalecer. E o homem velho, os erros do passado, que a gente já traz como hábito, a gente deixa de lado. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Mamão com açúcar. Não. É muito difícil lutar contra as nossas más tendências. O que é más tendências? O que são? Aquelas atitudes que a gente tem arraigado, que se a gente não aprendeu aqui, na cultura, na criação, se a gente não aprendeu aqui, a gente traz, no meio espírita, a gente costuma chamar de o homem velho, falando mais alto hoje. É o nosso passado. Aquilo que a gente fazia no passado, em vários momentos da nossa caminhada aqui, a gente começa a fazer, retoma, está fazendo, se vê tendo aquelas atitudes. Por mais que eu não fui criado dessa forma, por mais que a minha educação não tenha sido essa, em alguns momentos vem aqueles rompantes e muitos de nós prevalece o passado, ou seja, o homem velho. Ou seja, as atitudes que eu fazia no passado, eu faço aqui. Aí, em vez de estar me consertando, em vez de estar fazendo essa mudança comportamental, por quê? Afinal de contas, a gente está aqui porque nós viemos para um banco de escola, nós viemos para um colégio para aprender novamente e consertar. Mas aí nós vamos repetir de ano. Se nós deixarmos ele falar mais alto, as nossas más tendências, o que nós já fomos no passado, o que já fizemos no passado, falar mais alto hoje nessa existência, nós ainda vamos prejudicar mais gente, nos prejudicar mais, adquirir novos débitos. E aí? Quanto tempo nós vamos levar para a perfeição? Quanto tempo nós vamos levar para sermos felizes? Eu aposto que todos nós que estamos aqui queremos e estamos no dia a dia em busca de sermos felizes. Alguns de vocês podem traduzir a felicidade aí, esse ser feliz, eu só queria paz. É a mesma coisa. Para uns vai ser a paz, para outro vai ser a felicidade, vai ser em termos de alegrias mais exorbitantes. Alegria, prazer, felicidade, paz. Que seja aquilo que te faz bem, aquilo que te satisfaz. Claro que por a gente estar ainda num planeta onde o que se vê ainda são espíritos muito inferiores ainda, difícil a gente dizer que a gente pode encontrar uma felicidade plena aqui. Não vamos. Mas que a gente pode ser o mais possivelmente encontrar ou chegar perto de sermos felizes? Claro que podemos. Como? Com os nossos hábitos, com a nossa mudança, com o nosso comportamento. E aí a gente volta para o Evangelho. O homem de bem. O que é o homem de bem? Traduzindo toda a leitura que possivelmente vocês farão em determinado momento.
que é o que fala sobre o homem de bem. O final é dizer, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você. Essa é uma lei básica. E que se a gente conseguisse cumpri-la, eu garanto a vocês, se a gente conseguisse cumpri-la ao pé da letra, parece tão fácil, né? Mas não é. Porque se a gente conseguisse cumpri-la, talvez até a gente já tivesse desencarnado. Que aí não precisaria mais estar aqui. Mas por que é tão difícil ainda eu fazer ao outro só aquilo que eu gostaria que fizesse a mim? Porque nós ainda somos cheios de egos, cheios de orgulho. Nossa, se não for conforme a minha opinião, se não for conforme eu penso, eu já me melindro, eu já me chateio, eu pego alguém para Cristo. O que é pegar alguém para Cristo? Sempre o outro é culpado. Eu não. O desafio maior para essa mudança é o autoconhecimento. É a autoanálise. É eu conseguir parar no meu dia a dia. E, gente, quando eu digo no meu dia a dia, é dia após dia, eu me dar conta conscientemente do que eu estou fazendo. Que atitude foi essa? Por que eu estou pensando assim dela? Por que eu estou julgando ela? Por que eu me senti assim quando ela falou tal coisa? Ela ou ele? Por que eu é que sempre sou o ofendido? Por que eu é que sempre estou desgostosa com a situação do outro? Por que o outro sempre está errado? Opa! Quando eu paro para me analisar e chego à conclusão de que na minha vida, vamos pegar só o dia de hoje, tudo que ocorreu no meu dia foi o outro, foi o outro, foi o outro, foi o outro. Alguma coisa está errada comigo. Eu não estou conseguindo me enxergar. Eu não estou querendo dizer que o outro não erra e que sou só eu que sempre erro. Eu estou querendo dizer que quando a gente se conhece, quando há o autoconhecimento, quando a gente faz essa autoanálise, dia após dia, a gente começa a enxergar, nossa, como eu sou egoísta ainda. Olha aquela atitude que eu tive lá. Por quê? Nossa, como eu sou orgulhosa. Olha como eu olhei para aquela pessoa. Nossa, como eu ainda tenho inveja daquele outro lá que comprou um carro. Olha o emprego que eu queria para o meu filho, o emprego que eu queria para mim. Gente, o que nós estamos fazendo conosco? Autoconhecimento, autoanálise, estudo. Quanto mais estudo, mais conhecimento, mais a gente consegue fazer uma análise com mais propriedade do geral, tudo o que envolve o nosso redor, tudo o que acontece ao nosso redor, a gente tem mais propriedade conclusiva para chegar a uma análise mais assertiva, sem equívocos. Fazer uma mudança na nossa vida é um desafio muito grande mesmo. Mas é um desafio que nós não podemos fugir. Não é para vocês saírem daqui hoje desesperados, meu Deus, e agora, eu preciso mudar? Não. Também não é para você sair daqui e dizer, quer saber? Isso é muito difícil. Nessa eu vou passar. Eu ouvi isso uma vez da minha filha. Vou deixar para fazer essa reforma que você tanto fala na outra encarnação. Olha, há 2 anos e meio, 3, ela teve como é que eu vou dizer assim? Uma chacoalhada, uma chamada de atenção, uma reguada, digamos assim, do professor, né? Que diz, não pode ser para outra encarnação, não, é nessa. Você ainda está tendo oportunidade. Depois que a gente veio para cá, a gente tem que cumprir com aquilo que a gente prometeu. Ela teve um câncer por causa do comportamento. Qual foi o comportamento? Revolta e intolerância. Capaz. Sim. Revolta e intolerância.
e que era para ela desencarnar. Aí resolveram, isso eu não sei porquê, mas eu sei que resolveram, sei, de fonte segura, que resolveram, a espiritualidade resolveu dar mais uma oportunidade para ela. Dessa oportunidade ela está sabendo agora. Que era para ela, eu contei há poucos dias para ela, olha, era para você desencarnar. Eu achava que sim. Não. Você sabia que realmente, quando veio a doença, era para você desencarnar da doença? Não. Pois é, era para ser. Você teve a oportunidade de ficar, de ser curada e ficar. A gente costuma chamar disso como moratória. Te damos mais um tempinho. Revolta e intolerância. Olha quantos sentimentos a gente vai adquirindo ao longo do caminho, com as nossas infelicidades, com os nossos anseios, com aquilo que a gente quer e a gente não conseguiu. E se aquilo que eu quero não é para ser neste momento? Ou não é nem para ser nesta encarnação? Porque nós ainda estamos numa fase onde o que nós queremos... Me corrijam mentalmente, pensando aí se eu estou errada. Cada um de vocês analisando, eu estou errada quando eu digo que nós ainda damos preferência, ainda queremos, ainda almejamos o que é material. A maioria de nós. A maioria de nós ainda não dá a preferência para a nossa existência, para as questões espirituais, para a minha vida espiritual, para o meu eu espiritual. Nós estamos tão conectados com o dia a dia, com essa rapidez que é tudo hoje para conseguir. Mas espera, né, Bia? Eu tenho que trabalhar para colocar comida na mesa. Olha, eu tenho que dar o conforto para a minha família. Sim, nós temos. E por isso que é um desafio. E não é fácil a nossa existência, porque nós temos que correr atrás de tudo isso, sim. Mas nós não podemos esquecer que o lado espiritual precisa vir não em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro plano. Par a par. Olha, eu até diria para vocês, pela minha vida, pela minha experiência, que precisa vir em primeiro lugar. E quando a gente coloca em primeiro lugar, o resto tudo vem. Todo o resto acontece. O que é colocar a vida espiritual em primeiro lugar? É realmente eu dar preferência para essa mudança. Para eu me analisar. Por que eu ajo assim? Por que eu sou tão ranzinza? Por que eu sou tão chata? Por que eu sou tão crica em casa? Minha família está reclamando. Poxa, não dá para aliviar só hoje? Todo dia a mesma coisa. Você é tão chata. Você, ela ou ele, né? Ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Por que tem que ser todo dia? Por que não dá para dar uma trégua? Será que realmente hoje eu não posso deixar passar? Será que isso que eu estou exigindo que seja dessa forma? Porque, na verdade, muitas vezes a gente nem pede, a gente nem é compreensivo, a gente exige. Não, porque eu trabalho o dia todo. Sou eu que coloco, sou eu que sustento essa casa. Espera. As pessoas que estão com você são seres humanos, são espíritos ali. Com as suas deficiências. Com o seu... Nem deficiências agora, com o seu jeito de ser. Não vê o mundo sob a mesma ótica que você. Mas compartilha da sua vida, afinal de contas, em algum momento, vocês resolveram estar juntos. Em algum momento, vocês decidiram ter filhos. Assumiram essa responsabilidade. E o quanto a gente vê hoje casais jovens que são pais e agora não aguento mais. Não tem devolução. E não tem manualzinho para dizer como se faz. Gente, fazer a nossa mudança comportamental, analisar como nós estamos nos comportando, como é que eu consigo ver o que eu tenho de errado comigo, como eu me comporto, como é que eu consigo ver isso, como é que eu consigo enxergar? Autoanálise.
é o quê? Como é que você se sente quando alguém grita com você? Como é que você se sente? São mínimas coisas. Como é que você se sente quando alguém manda você fazer alguma coisa? Porque nós também temos essa coisa, né, de achar que tem o poder de mandar. Mesmo que você é chefe, você precisa do funcionário. Pode não ser esse, mas você precisa de alguém para aquele lugar. O respeito é em primeiro lugar. E a responsabilidade dele é fazer a atividade, a função, exercer a função para aquilo que ele foi contratado. Mas nós perdemos o respeito no dia a dia. Então, se autoanalise. Como é que eu estou lidando com o meu amigo, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho? Como é que eu estou lidando? Como eu me comporto? Será que eu gostaria mesmo de ouvir a opinião dele sobre mim? Será que eu tenho coragem de me arriscar? Porque às vezes eu estou me achando bambambam, né? Não, eu sou muito querida. E se não for assim? Olha o ego. E muitos de nós temos isso. É a cobrança no dia a dia dessa forma, gente. Quando a gente começa a culpar alguém por algo, o ideal é a gente começar a ver, quando vocês se pegarem julgando uma pessoa, não, mas fulano fez isso, mas fulano... Isso, que tal se você pensar, não, mas olha só, começar a desculpar o fulano. Isso é um começo. Comece a desculpar o fulano. Mas por que será que ele fez isso? Por que ele me chamou daquilo? Por que ele me olhou daquele jeito? Por que ele me disse aquilo? Por que será? O que eu fiz? Será que ele me chamou... Tá, eu já sei que eu não fiz nada, que eu não merecia aquele comportamento, aquele tratamento que ele dispensou a mim. Então eu começo a ver por ele. Mas não julgando, apontando-o. Ou, melhor, fazendo... Desculpando-o. Qual foram os motivos que levaram ele a agir assim comigo? Ou ela a agir assim comigo? Nós nos incomodamos até quando alguém, um conhecido, um amigo, passa na rua e não nos viu. Ah, me viu sim. Não me cumprimentou. Eu tive um exemplo um dia desse. Uma amiga... chegou no trabalho e eu cumprimentei, mas aí estavam várias pessoas entrando numa sala para ir para a aula. E eu cumprimentei ela e ela não me cumprimentou. Espera. O que está acontecendo? O que eu fiz? Primeiro eu fui analisar. O que eu fiz? Do tempo faz que a gente não se vê? Não, eu não me recordo de nada que eu tenha feito que possa justificar o comportamento dela. Ah, mas e se ela não me ouviu? A gente tem que ir fazendo e descartando. E se ela não me ouviu? Ah, mas ela me ouviu. Tá certo, ela está chateada comigo. Olha, eu já cheguei a uma conclusão. Eu já analisei tudo, ela está chateada comigo, tá? Eu não fiz nada, ela realmente não me cumprimentou. Opa, como é que eu estou me sentindo com relação a isso? Eu estou de bem? Ótimo, foi assim que eu me senti. Então, deixa ela no tempo dela. Se eu tiver uma oportunidade, eu fiz isso com uma outra. Tá? Se eu tiver a oportunidade, ainda não tive a oportunidade de chamá-la e perguntar se eu fiz algo que justificasse ela estar meio diferente comigo. Eu ainda quero ter a oportunidade de perguntar. Isso eu aprendi na CIU e é o que a gente aprende aqui também. Os trabalhadores aqui sabem. Não vamos para casa sem a gente resolver as nossas querelas aqui. Está chateado com alguém? Pergunte. E isso a gente tem que levar para a nossa vida também, não é só dentro da casa espírita. Pergunte. Fez toda a análise? Pergunte o que houve. Pode ser que passou despercebido a mim, eu tenha feito alguma coisa. E eu preciso me desculpar. Essa é outra questãozinha, né? Tão difícil para muitos de nós. Pedir perdão. Me desculpar. Ah, orgulho danado, né? E muitos de nós ainda têm.
Em maior ou menor grau, a gente ainda pega a gente pela imagem, pelo orgulho. Ah, mas eu não vou fazer isso. Problema dela também. Não. Eu tive uma outra que também ficou uns dias chateada comigo, e volta e meia eu lembrava dela, e ela estava muito estranha. Era diferente dessa outra, estava muito estranha comigo. Mas fiz toda a análise também, que foi o que eu aprendi. Quando foi um dia, lá na CEIU mesmo, ela estava saindo, eu passei por ela, voltei, porque eu lembrava quando não estava de frente com ela. Depois, quando estava perto, não lembrava, naquele dia eu lembrei e voltei. Espera, fulana. Fulana, me diz uma coisa. Eu te sinto muito estranha comigo. Por favor, me diz o que eu te fiz, porque eu já fiz toda uma autoanálise aqui e eu não descobri. Eu não sei onde eu errei com você, mas você está muito estranha comigo. Ela deu uma gargalhada, me pegou pelos ombros, ela disse, não é com você, criatura. Eu estou assim com todo mundo, ou seja, é comigo mesmo. Aconteceu, daí, claro, eu sabia de algumas coisas que tinham acontecido, mas eu não justifiquei aquilo. Para mim era comigo, porque eu estava percebendo, mas era com muitas pessoas. Houve algo na vida dela e que deu errado, e ela não soube lidar com aquilo, e ela se fechou. Eu me fechei e vocês estão vendo o meu comportamento, então eu posso pensar que é comigo. E não é comigo. Nessa situação ali foi o que houve. Tá? E eu sabia sim o que tinha acontecido lá, mas eu não levei para aquele lado. Eu só quis saber se realmente era comigo, se eu tinha feito alguma coisa. Não tem a ver com você. Aí ainda orientei ela, o conselho que eu já tinha recebido do Zé, um dia, quando a gente não está bem, a gente não deve ficar em casa, porque essas energias ficam presas dentro de casa, a gente acaba contaminando os outros que estão dentro de casa. Quando a gente não está bem, a gente tem que sair de casa, a gente tem que levar essa energia para fora, seja o que for. Muitos de nós, quando não está bem, quer ficar em casa, né? Às vezes não quer ver ninguém, quer ficar sozinho, mas quer ficar em casa, não tem vontade de sair. É pior, porque essa energia só vai aumentando, só vai aumentando. Não, eu tenho que sair de casa para limpar, para levar ela junto, para dispersar ela e trazer energias renovadas para dentro de casa. E eu estava assim, ano passado, em setembro, eu passei por essa fase. 2 semanas eu não queria sair, por um determinado motivo, que não tinha a ver com ninguém, era comigo mesmo, mas que tinha ocorrido, mas eu não queria sair de casa, eu não tinha vontade, sem ânimo. Aí, quando foi um dia, eu comecei, mas por que eu estou assim? Eu não posso por isso, por aquilo, comigo mesmo. Olha só, que injustiça que eu estou fazendo com tudo que eu já recebi, com todo o conhecimento que eu tenho. Não estou colocando em prática o conhecimento que eu tenho. Não. É muito injusto até para com os espíritos que nos auxiliam. A força que eles fazem para fazer a gente levantar. E eu comecei a fazer essa batalha, essa autoanálise que a gente tem que fazer. Ok. Quando foi numa quinta-feira, tinha SOS no CEIU, eu não estava conseguindo dirigir, estava esperando a Gisley me buscar, e nisso chegou o Zé, no Inato, na empresa onde eu trabalho, que é a empresa dele. E ele disse, daí, minha filha, como é que você está? Eu disse, estou melhor. Eu disse para ele, estou bem melhor. Resolvi que isso não pode me derrubar, por isso, e eu tenho que sair dessa. Hoje me sinto bem melhor. Daí ele disse, eu ali forte, achando que eu que tinha dado conta sozinha, né? Eu fiz a reflexão sozinha. Nossa, vocês viram o trabalho que a gente dá? Ele bateu no meu ombro assim, ele disse, minha filha, eu tive que ir lá te ajudar. Durante o sono, né? Ele foi chamado pela espiritualidade para ir lá, bater um lero, né? E dizer, dá um acordeu na Bia, tanto que já tem de conhecimento e se deixa bater por pouca coisa. E eu, no outro dia, achando que eu tinha... Não, eu fiz sozinha a minha autorreflexão. Olha, fui tão bem sugestionada e compreendi tão bem que no outro dia eu estava forte, claro, depois de 2 semanas que eu estava assim. Mas teve um momento que ele disse, eu tive que ir lá para te auxiliar, ele disse, para conversar com você, durante o sono. Quantas vezes essa criatura não foi, ele mesmo já não foi chamado pelos espíritos dessa casa para ir auxiliar vocês, que vocês nem fazem ideia do quanto os espíritos fazem pela gente. E a gente ainda acha que eles são obrigados a fazer, né? A gente acha que eles são nossas babás espirituais. Vem cá, me ajuda. E agora, o que eu faço? Não. O esforço tem que ser nosso. É um desafio? Gente. Não é fácil. Caminhada não é fácil. Mas a gente não está sozinho. A gente dá conta. Nós somos fortes o suficientes. Mas nós precisamos querer.
essa é, eu diria que esse é a ferramenta movedora, promulgadora de toda essa mudança, de toda essa evolução, é o querer. E lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que Allan Kardec pergunta: como é que a gente pode fazer para se melhorar, para não errar tanto? Eu estou falando das minhas palavras e nem lembro qual é a questão, gente, tá? Mas eu sei que está lá, porque já falei sobre essa muitas vezes e já li. Aí a resposta dos Espíritos é que depende da nossa vontade, que basta a gente querer. Que o problema, e daí é muito fácil falar, né? Mas o problema, eles dizem, os Espíritos continuam na resposta, o problema é que na maioria de nós, a nossa força de vontade só está da boca para fora. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu vou fazer. No menor probleminha, no menor empecilho, ai, é muito cansativo. Ai, eu não dou conta. Isso quando a gente não começa a se lamentar, né? Eu não dou conta. Há um esforço, sim. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma outra situação que eu tinha e que eu venci por força de vontade. Eu peguei lembra quando eu falei para vocês que às vezes a gente pega alguém para Cristo para nos desculpar pelas nossas falhas, pelos nossos melindres, pelos nossos orgulhos? Houve uma época da minha vida, e não muito longe, tá? Não faz muitos anos, que eu peguei o Zé para Cristo. Era muito melindre, muito orgulho ainda. Eu peguei o Zé para Cristo. Era ele falar um pouquinho mais alto lá numa reunião, o quê? Hoje ele é completamente... Provavelmente vocês nunca conheceram o Zé que eu conheci há 14 anos. Não sei quantos aqui. A Vanilda já conheceu lá nesse tempo. A Dora e o seu Hernando, não sei se pegaram o tempo de onde ele era muito impositivo na nossa cobrança. A gente dizia que a gente costumava apanhar quando ele dava as surras. Hoje vocês não reconhecem, muito manso. Ele disse, não, eu não estou mais para surrar ninguém, vocês já aprenderam demais, vocês têm que caminhar por conta de vocês também. E está certo. Mas eu peguei ele para Cristo um bom tempo. Porque eu ia para casa assim. Quantos de vocês já se pegaram assim? Parece que não é nada, né, gente? Mas é um ponto complicado, é um fator complicador para a nossa vida, para a nossa encarnação. Eu me pegava assim, mas também, ele não precisava ter falado daquele jeito. Poxa, mas também, mas ele também. Olha só, bem, todo defeito eu queria colocar. Quando chegou uma época, eu pensei, peraí, o que eu estou fazendo? Que ridículo. Beatriz, e eu falava comigo mesma, claro, quando eu estava sozinha em casa, né? Mas eu falava comigo, Beatriz, que ridículo que você está fazendo. Olha o que essa criatura já deu para vocês todos lá. Olha o que eu já recebi de conhecimento. Quantas vezes me ouviu, secou minhas lágrimas. Quantas vezes me deu conselho e que eu segui, deu tudo certo. Quanto já vejo ele ajudar as outras pessoas, mas só o que você já obteve. Cara, Beatriz, se liga, esse cara não merece você estar pensando isso dele. E eu comecei a fazer isso, mas era uma briga. Sabe aquela figurinha que a gente vê nos desenhos animados? Hoje eu não assisto mais, mas muito assisti, dos dois anjinhos no ombro, um diabinho e um anjinho, e os dois brigando. Faça isso, não faça. Faça isso, não faça. Era assim que eu me pegava, falando comigo mesma. Tá, mas espera aí. Não, mas ele também. Não, Beatriz, não faz isso. Eu lembro muito de eu pendurada, né, na escadinha, no varal lá do meu apartamento, pendurando roupa, pensando, mas Beatriz, não, olha só, isso que você já obteve. Nossa, que feio. Gente, deixa eu contar para vocês. Nessa ocasião, eu chegava na CIU por várias vezes, ele passava por mim. Oi. E aí, Bia, tá brigando muito comigo ainda? Meu Deus. Outra ocasião. E aí, Bia, está brigando muito comigo ainda? Não, já diminuiu bastante. Isso no tempo que eu fui batalhando contra mim, tá? Já diminuiu bastante. Até que um dia, eu não sei quanto tempo foi essa briga interna, tá? Até que um dia ele bateu no meu ombro e daí, Bia, tem brigado muito comigo ainda? Eu disse, não, pode parar. Já faz um tempo que eu não faço mais isso. Que eu não tenho brigado mais contigo. Quando a gente menos espera, a gente não está fazendo mais. Eu dei um exemplo de um comportamento errado meu. Isso é para os nossos comportamentos. Esse é o desafio. Ai, gente, não é fácil. Não é.
Mas quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Claro, podia contar para vocês vários outros desafios que eu venci. E outros tantos que estão a caminho ainda. Um dia vocês vão alcançar, vão vencer. Esse desafio de vocês vão estar com muitas mudanças, que vocês vão estar aqui. Ensinando outros, mostrando para outros como é que se faz. Mostrando que a batalha não é fácil, mas ela é possível de ser vencida. E uma coisa para dizer para vocês. Ninguém pode travar a nossa batalha. Cada um é dono de si. Cada um é responsável por si. Ninguém vai carregar ninguém nas costas. Ninguém vai consertar nada de nós se não formos nós mesmos. O esforço é de cada um de nós. Com tudo isso, não é para vocês saírem daqui se cobrando, se culpando. Meu Deus, e agora? Não, eu estou perdida então. Não. É para saírem com tranquilidade e terem consciência de que não. Eu vou fazer uma autoanálise e quero ver onde é que eu posso mudar. O que eu posso começar? Pegue por coisas mais leves. Coisinhas do cotidiano, não. Isso aqui é um desafio que eu tenho. Peguem os pequenos e vão vencendo. Isso vai fortalecendo. E a espiritualidade, nosso anjo guardião, vai vendo. Opa, agora sim, agora eu posso chegar. Ah, mas não pense que facilita, não. O desafio é o mesmo para todos, mas o grau de dificuldade vai aumentando. Quanto mais a gente vence, quanto mais forte a gente está, mais a gente vai... É igual na escola. Você passa pelo primeiro ano, segundo ano, é mais fácil, né? A dificuldade é a mesma. Está lá no primeiro ano, está lá na faculdade, a dificuldade é a mesma. O desafio é o mesmo para cada um. Mas cada um dentro das suas condições, do seu momento. Mas, conforme eu passei o primeiro ano, eu vou para o segundo, já aumenta o grau de dificuldade, vou para o terceiro, e assim por diante. Façam da vida de vocês igual... Já extrapolei a hora, né, Dora? Igual um motorista de ônibus, né, em Manhattan. Uma historinha rapidinha. Um negão era o motorista do ônibus e nesse dia um médico pegou o ônibus para ir para não sei para onde e estava todo mundo emburrado. Ele estava de mau humor, um dia chuvoso, de calor. E era um dia horrível. Quantos de nós já não presenciou isso? Né? Um dia horrível. Ai, que chato. Ele entrou no ônibus e ele se deparou com o motorista todo sorridente. Bom dia, sejam bem-vindos, vamos fazer uma boa viagem. E o médico percebeu isso, porque lá os médicos andam de ônibus, tá, gente? Não é igual os nossos por aqui, né? Lá eles andam de ônibus. E aí, cada um que entrava, ele percebeu que não foi só com ele. Que cada um que entrava, o motorista estava tendo este comportamento. Bom dia, vamos lá para mais uma viagem. Olha só, vocês já viram o que está acontecendo hoje? Vocês já viram o filme que está estreando lá no cinema tal? Vocês já viram a liquidação que tem nessa loja hoje? Isso foi o trajeto. Olha, mas hoje não sei o quê, todo feliz. E todo mundo que entrava de mau humor. Cada um com as suas querelas, com os seus problemas. Pensa se ele perdeu o dia dele. Não, ele venceu o dia. Porque ele não se deixou ser vencido pelo mau humor dos passageiros. No final da jornada, quando eles chegaram no ponto final, o médico foi percebendo que cada um que descia no seu ponto, muitos nem responderam o cumprimento dele, mas o médico percebeu que cada um que foi descendo no decorrer do trajeto, já saía sorrindo, já saía se despedindo do motorista. E assim foi com ele, no momento em que ele desembarcou também. Ele estava de bem com a vida, estava leve, o tempo lá fora já não atrapalhava ele, já não era o fator de nervosismo, de mal-estar dele, do mau humor dele. Vamos fazer assim. Vamos pelo menos tentar no nosso dia a dia, quando a gente levanta, não deixar ninguém atrapalhar o nosso dia e nem a gente atrapalhar o dia do outro. Porque a responsabilidade é dobrada daí quando a gente atrapalha o dia do outro. E vamos ser mais felizes e ganhar se a gente não deixar ninguém atrapalhar o nosso. O desafio está lançado. Cada um de vocês vai fazer conforme sua vontade.
Obrigada, gente. Desculpa por ultrapassar muito a hora de vocês. Obrigado, Bia, pelos esclarecimentos. Atitude, né? Vamos aí mudar comportamento. Vamos nos manter em silêncio para a nossa nova etapa, né, dos trabalhos. Vamos pedir para a Bia fazer a nossa oração final. Mestre Jesus, Espíritos amigos, que nos acompanham, nos auxiliam no nosso dia a dia, que quantas vezes vêm em nosso socorro nos momentos onde pensamos que estamos sozinhos e abandonados. Obrigada pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade do melhoramento. Obrigada pelo conhecimento que nos fortalece, nos esclarece para que a caminhada seja mais fácil. Mas pedimos também neste momento o vosso auxílio, o vosso amparo, para que possamos ser intuídos, para que possamos ser fortalecidos e termos forças de vontade para o nosso melhoramento. Que esse desafio que é a encarnação, a gente possa vencer, a gente possa sair dela, como quando a gente faz uma formatura. Vencemos, jogamos o canudo para o alto, mas sabemos que não foi fácil a caminhada. Que possamos chegar do outro lado, na outra dimensão, fortalecidos, firmes e fortes, por ter batalhado, por ter dado o melhor de nós. Muito obrigada por tudo e que todos nós possamos levar as energias desta casa para a nossa semana, para o nosso melhoramento. Que assim seja.